Antônio Odilon, saindo do off e entrando no on. Mais uma Copa do Mundo, agora a segunda do século XXI, hein? 2006. Pois é, contextualizando aí, 2006, estivemos a reeleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, o torneiro mecânico aí, aprovado, né? Passou os 4 anos, agora foi aprovado, hein? Passou no estágio, hein? Foi reeleito Lula, reeleito. Eu tenho o costume de falar, numa condição de reeleição, 4 anos é um estágio, né? 2 aninhos para ver as contas, mais 2 aninhos para acertar, né? Fazer acordos e depois ir com uma força total nos outros 4 anos, né? Mas para isso tem que se reeleger. Eu não sou petista, não tenho partido, porque eu sei que partido é complicado, né? O partido uma hora pode estar lá em cima, outra hora pode estar em baixa. Não adianta também ter um político de preferência, porque esse político também troca de partido. O partido, dentro do partido tem divergências, né? O PT é um deles, né? Muita gente que era petista saiu, pegou outros partidos. E aí, 2006, tivemos o Lula eleito, Cláudio Lembo, né? Cláudio, quem lembra disso? Cláudio Lembo, governador de São Paulo. Vocês sabem que eu estou aqui pelo Sudeste, pelo São Paulo, né? Sou santista, estou falando por Santos, né? Então, eu sempre me engajo naquela parte onde eu estou, né? É evidente que eu sou santista, tenho que falar do governador do estado, do presidente, né? Presidente chamar geral, já o Brasil, engloba o Brasil, e também o meio e o micro, que é Santos. 2006, Papa, governo Papa, o vice do terrível Beto Mansur para os servidores, para os trabalhadores, né? Para a cidade, agora para quem foi trabalhador do Beto Mansur aí como servidor público, pastor. Depois, se não piorou, para tirar sarro dos servidores, o Papa deu 8% de aumento, para lembrar os 8 anos, 1% por cada ano do Beto Mansur. Esse governo Papa também tirou os pontos em concurso, né? Servidor concursado que fosse fazer um concurso para outro cargo, nos empates ele tinha vantagens de pontos. Aí o governo Papa foi lá e tirou também. Agora, não vai adiantar nada você empatar, aí vai depender da idade, do número de... complicado é isso aí para quem faz concurso público, né? Concurseiro. E o Papa foi lá e tirou. E também tivemos um plano de carreira, né? Os servidores municipais de Santos tiveram um plano de carreira, o PCCV, que veio substituir o PCCS, e na realidade os servidores perderam. Você pode ganhar 600 milhões de reais, mas sempre tem que reclamar que perdas, né? Você assinou um documento abdicou de direitos futuros, aí lá no futuro foi retirado. Aí vem um outro governo e coloca um outro plano em cima de um que já está. E tirou outro direito, né? Tirados direitos também nesse novo aí. E é um plano de carreira para pagar picadinho. Em vez de eles dar um reajuste decente, real, né? E eu nunca fui a favor de adicionais e nem para ele subir. Não, tem que dar um reajuste decente da inflação. E se alguém quer aumentar o salário, tem que fazer um concurso, trabalhar numa profissão que dê dinheiro. Ou investir, né? Falando um pouquinho de economia. Então, voltamos aí para a Copa de 2006.
uma Copa realizada novamente, já é de novo o segundo país, né? Um país que, ao contrário, o país que organizou pela segunda vez a Copa. A Copa de 2006 foi na Alemanha. E vocês sabem que a Alemanha já tinha realizado uma Copa anterior, né? E aí, numa Copa anterior, né, de 1974, onde a Alemanha acabou conquistando o bicampeonato mundial. Ela já tinha ganhado em 54 em cima da Hungria, né? Aquela vitória de 3-2 de virada sobre a Hungria. Depois outra virada, né? Ganhou de 2-1 da Holanda, né? Os vices valorizaram o campeonato da Alemanha, né? E são seleções aí, tanto a Hungria como a Holanda são tão faladas como a campeã, né? A Hungria e a Holanda, para quem gosta de futebol, né? Futebol bem jogado, futebol de gols, futebol de vitórias sobre sul-americanos, né? Tanto a Hungria quanto a Holanda conseguiram chegaram na final contra a Alemanha e acabaram perdendo, né? E a Alemanha chegou em 2006 com um bicampeonato, né? Uma Alemanha que já vinha com jogadores modificados, né? De 2000, ela perdeu também, né? Vocês sabem que o Brasil conquistou o pentacampeonato, né? Bateu o recorde, e aí a Alemanha já vinha um pouco modificada, né? Já vinha com jogadores aí, o próprio Klose, né? E que seria o futuro, o maior artilheiro aí da Copa do Mundo, Klose, né? Mas já vinha montando um time para ver se novamente conquistava um novo campeonato. O Schweinsteiger, o próprio Ballack, o Lahm, né? O Kahn, Oliver Kahn, né? E Podolski também, importantes jogadores aí que compunham e a Alemanha, que lógico, jogando em casa, ia vir com força mesmo, né? Entrou num grupo com até relativamente fácil, né? Polônia entrou com o Equador, entrou com a Costa Rica, né? E aí a Alemanha conseguiu fazer os seus resultados, né? Venceu a Costa Rica, venceu de 4-2, venceu o Equador, né? Ganhou da Polônia, né? E o Klose fazendo gols aí, né? E aí a Alemanha conseguiu o primeiro lugar do grupo, sendo o segundo lugar o Equador, hein? O Equador do Hurtado, Reasco, Tenório, Valência. E aí o Equador fazendo uma campanha aí, passando, né? Passando o estadinho ali, a primeira fase, né? Para depois chegar nas oitavas aí. Aí um grupo que tinha ainda a Polônia, decepção, né? A Polônia que tinha o Smoljalek, filho do jogador lá que jogou em 82, o Smoljalek, né? E também a desclassificada Costa Rica, que também tinha feito uma boa campanha lá no 1990, jogou no grupo do Brasil e vinha com o destacado Van Schop, né? Depois tivemos no grupo B a Inglaterra, né? A Inglaterra que veio com jogadores importantes também, a Inglaterra, de certa forma o John Terry, o Campbell na zaga, veio com Beckham, o Lampard, o Gerrard, o Owen, o Rooney, principalmente o Rooney, né? Esses jogadores destacados aí da seleção inglesa, com ideias de ser campeã mundial, né? Ela faz tempo que não é campeã mundial, desde 1966. Então pegou um grupo que tinha o Paraguai, né? O Paraguai também veio com as defesas de sempre, né? O goleiro Chilavert. A Suécia, estreante Trinidad Tobago,
Trinidad e Tobago, Trinidad e Tobago fez aí que batalhou, hein? Conseguiu alguns empates, né? E conseguiu um empate contra a Suécia, poderosa europeu, né? Clube sempre poderoso, perto ali dessas regiões aí, fracas, né? Região central aí. E também o Paraguai acabou perdendo, né? Perdendo para a Inglaterra. A Inglaterra foi aos trancos e barrancos, né? A Inglaterra empatou com a Suécia 2-2, acabou vencendo o próprio Trinidad e Tobago, né? E o Paraguai perdeu para a Suécia e venceu o Trinidad e Tobago por 2-0. Aí, somando tudo, a Inglaterra ficou em primeiro lugar e a Suécia acabou tirando, né? A Suécia venceu o Paraguai. E aí a Suécia passou em segundo lugar. O Paraguai ficou em terceiro e Trinidad e Tobago em quarto lugar. Mas conseguiu pelo menos empatar algum jogo contra Suécia. No grupo C, o grupo da Argentina, né? A Argentina teve os adversários aí Costa do Marfim, teve a Holanda, teve a Sérvia, conseguiu a vitória, né? A vitória sobre Costa, a Argentina venceu a Costa do Marfim 2-1, empatou com a Holanda e acabou vencendo a Sérvia, né? Grandes jogadores aí também na Argentina, né? A Argentina que tinha o Abondanzieri, tinha o Reiser, tinha o Samuel, o Plabaimar, Cambiasso, Riquelme, Sorin, Crespo, o Messi já jogando, né? O Messi destaque aí mundial também, né? O Saviola, Carlitos Tevez, todo mundo aí já estava envolvido aí com o Campeonato Mundial de Futebol e vários deles campeões do mundo de clubes, né? Destacando aí, a Argentina terminou seu grupo, né? A Argentina que acabou perdendo para os holandeses, né? A Argentina perdeu para a Holanda no grupo, mas mesmo assim conseguiu um primeiro lugar, né? A Holanda acabou ficando em segundo lugar, né? Os holandeses aí que vários jogadores famosos, né? Tinha o Van der Sar no gol, Bronquist, o Cocu, né? O próprio Robben, Van Nistelrooy, grande artilheiro aí do mundo, né? Van Nistelrooy, terrível artilheiro aí de clubes, principalmente clubes da Inglaterra, né? Vários jogadores aí fantásticos, o Robben, né? O Van Persie, Van der Vaart, jogadores aí também campeoníssimos pelos clubes também, com potência aí da Holanda 2006. Fantástica a Holanda, hein? Mas a Holanda acabou perdendo o lugar para a Argentina. A Argentina ficou em primeiro e a Holanda ficou em segundo e o restante foi desclassificado, né? A Sérvia, Montenegro e a Costa do Marfim dançaram. No grupo D, tivemos a estreante, a Angola, né? Time aí, Angola, também Irã, México e Portugal. Portugal acabou ficando em primeiro lugar, destaque no grupo, né? Portugal. E em segundo lugar ficou o México. Depois o Angola em terceiro e o Irã ficou em quarto lugar. Destaque para Portugal, a vitória de Portugal sobre o México de 2-1, né? E também que deu aí a primeira colocação aí importante, né? Angola conseguiu empate com o Irã, né? Mas não conseguiu um empate também contra o México, os angolanos, mas não conseguiu
com gol de Pauleta, o Portugal acabou vencendo Angola por 1-0 e aí ficou complicado, né, para os angolanos. Portugal, os grandes destaques é o brasileiro, né, se trata do português, o Deco, tinha o Figo, né, que já foi o melhor do mundo, o Maniche, né, o próprio Cristiano Ronaldo também, Pauleta, artilheiro, e o Nuno Gomes. Jogadores aí de fama em clubes também, destacados aí nesse clube. O próprio México, né, com o recordista zagueiro Rafa Marques, o Blanco, né, o Blanco, conhecido jogador de meio de campo aí, o Blanco, Guatemala Blanco, e o artilheiro, e aí, né, que é uma participação importante, né, grupos importantes aí. A seleção brasileira acabou vencendo os seus jogos na primeira fase, não teve muita dificuldade, né? Acabou vencendo nesse grupo. Portugal diz o grupo da Itália, grupo que tinha Itália, República Tcheca, Gana e os Estados Unidos. Gana também aí com destaque em Copas, né? Faz boas Copas do Mundo. O grupo teve a República Tcheca, também já dividida, né? Todo o currículo da Tchecoslováquia passou para a República Tcheca. E aí a disputa é um grupinho aí embaçado, hein? Itália, República Tcheca, Gana e Rússia. Aí 3 tinha chance aí de chegar aí no segundo lugar, pelo menos, né? E a Itália, como sempre, favorita, né? A Itália venceu a Tchecoslováquia, já saiu na frente, né? Depois eles acabaram perdendo para os italianos, para a Gana, um grupo complicado, né? Um grupo complicado de Itália. A Itália acabou vencendo Gana e acabou tendo a sua classificação aí, né? Itália, os favoritos do grupo, né? Os favoritos aí, Gana acabou surpreendendo e vencendo a República Tcheca no jogo decisivo aí para o segundo lugar. Então passou Gana acabou passando de grupo, Gana de Monte, Amoá, Gian, né? E a Itália em primeiro lugar. A Itália veio já com a ideia de ser campeã do mundo, principalmente com o goleiro Buffon, já tinha Cannavaro, Materazzi, Nesta, Zambrotta, o Grosso, né, que jogou muito nessa Copa, o lateral Grosso, Camaronese, Varia, Totti, né, jogadores aí fantásticos aí da seleção, e principalmente o Totti, que foi um dos maiores jogadores do Roma, conseguindo o título de importante, né? A seleção italiana sempre chegando aí, e aí passaram a final do grupo G, né? O grupo G era formado pelo cabeça de chave a França, né? A Suíça, Togo, estreante também da África, né? Togo, e também a Coreia aí, depois da grande campanha que fez, a melhor campanha lá na Coreia e Japão 2002, hein? Melhor campanha da Coreia, chegando aí no terceiro lugar. Desta vez é um grupo complicado, né? E Togo não conseguiu bons resultados, né? Acabou perdendo para a Suíça e não perdeu para a Coreia, né? A França também empatou com a Coreia. Depois, num jogo decisivo aí, 0-0, e na pontuação a Suíça ficou em primeiro lugar e a França
ficou em segundo lugar, né? Os franceses aí, os destaques, né, do grupo, né, a República Tcheca, né, os destaques como das figurinhas, como eu sempre falo, né, tinha a Tchecoslováquia, tinha o conhecido aí, Piszczek, né, o Nedved também, que jogou na Juventus, né, jogador conhecido aí, tudo para ilustrar aí nas figurinhas do colecionismo, né, que esse vídeo, vocês sabem, é de colecionismo. O Rosick, né, e o Köhler, um dos jogadores mais altos da Copa do Mundo, Köhler, né? E aí os destaques de Gana, como eu tinha falado, Amoa e Gian. E os Estados Unidos, né, o veterano Dempsey, o Reina e Donovan, né, também aí destacado aí nas figuras da Panini, não é? Grupo H, destaque aí para a Espanha, vários jogadores de fama aí, como que já seriam futuramente aí, 4 anos depois, conquistaria o inédito título da Espanha, lá na África. Estamos falando aqui de Alemanha 2006, Cacilhas do gol, tinha o Puyol, tinha o Sérgio Ramos, né? Cacilhas, grande goleiro, campeão do mundo de clubes pelo Real Madrid, Puyol pelo Barcelona, Sérgio Ramos, também zagueiro aí, né, substituindo aí o Hierro no Real Madrid, o Xavi do Barcelona, o Raul, o veterano Raul, né, que também eu tinha falado pouco lá em 2000, na Copa passada, mas o Raul também foi campeão do mundo aí pelo Real Madrid, um dos melhores jogadores aí e goleadores também na Copa dos Campeões, o Raul. Né? E Fernando Torres, né? Fernando Torres e Morientes, né? E esses destaques aí da Espanha, ilustrado aí pela Panini. A Ucrânia, o melhor jogador da Ucrânia e talvez um dos melhores de todos os tempos, se não o melhor, a Shevchenko, né, campeoníssimo aí com a camisa do Milan, né, o pessoal do Milan aí, torcedor do Milan vai lembrar do Shevchenko. E os menos famosos aí, a Arábia Saudita, né, que surpreendeu lá em 1994, ou já conseguiu passar de fase na história, né, a Arábia Saudita, e não conseguiu grandes resultados. O melhor jogador é o Al-Jaber, né? E Tunísia, um brasileiro Francileu dos Santos, né? Brasileiro naturalizado lá na Tunísia, jogando pela Tunísia, né? Jogador do Toulouse da França. E aí, terminando o grupo fechado, a Espanha conseguiu o primeiro lugar e os ucranianos ficaram em segundo lugar. Né? O destaque aí o Shevchenko, né? A Ucrânia perdeu seu jogo contra os espanhóis, né? Mas acabou vencendo os jogos mais fáceis, né? Meteu 4-0 na própria Arábia e aí foi fazendo fama nessa Copa do Mundo aí, né? Venceu e aí ficou em segundo lugar, né? Acabou sofrendo goleadas aí dos times, né? A Ucrânia perdeu para a Espanha, você pode ver aí na edição. Então, você vê a ilustração aí agora de todos os jogos desse grupo, dos grupos, né? Mostrando aí cada um, e tem todos os jogos aí e a classificação para oitavas. Chegando nas oitavas de final, aí tivemos um confronto de gigantes aí, confrontos fantásticos, né?
aí montando na classificação, tá? Aí tivemos o confronto nas oitavas de final, montando, dando bem. Primeiro jogo, destaque: Alemanha e Suécia. Destaque da partida foi Podolski, acabou fazendo 2 gols e passou a Alemanha. A Alemanha chegava nas quartas. Depois, a vitória da Argentina sobre o México. Destaque para o Max Rodrigues e o Crespo fez os gols da Argentina, e também o Rafa Marques também fez um gol para o México, mas passou a Argentina. Também tivemos um jogo aí, parece a mole para a Inglaterra, né? Mas a Inglaterra acabou vencendo com um gol de Beckham. David Beckham fez o gol, a Inglaterra venceu o Equador por 1-0. Outro jogo aí importantíssimo, né? Equipes que querem ter o título mundial. E aconteceu que vamos pensar um pouquinho. Portugal, lembrei agora. Portugal venceu a Holanda de 1-0, um gol de Maniche. Maniche, importante jogador em Portugal em 2006, o Maniche. Colaboração aí também da Panini. O jogo entre modorrento, né? Jogo difícil, suíços e ucranianos, 0-0. E aí, nos pênaltis, 3-0 para a Ucrânia. E a Ucrânia chegaria a fazer a melhor campanha aí, né? Nas oitavas de final, passou para as quartas de finais. Olha aí a Ucrânia, hein? Melhor resultado aí, os ucranianos. Depois de ter passado aí do grupo anterior aí, que eu não estou lembrando, os ucranianos, né? Não, vou deixar aí para vocês lembrarem aí. Oitavas de final, passando as quartas, vamos ver se eu puxo pela memória. Primeiro jogo importante, né, da seleção brasileira. Seleção brasileira vocês podem ver aí, né, que é uma participação importante, né, grupos importantes aí. A seleção brasileira acabou vencendo os seus jogos na primeira fase, não teve muita dificuldade, né? Acabou vencendo vários times aí e acabou chegando nas quartas de final. Vocês podem ver a tabela aí da classificação do Brasil até chegar na parte de enfrentar Gana. O Brasil venceu por 3-0. Ronaldo, o Adriano e o Zé Roberto acabaram fazendo os gols de 3-0 e vencendo o Brasil. O Brasil veio com um dos melhores times, talvez o melhor time do que lá em 2002, hein? Por incrível que pareça. Apesar que o Ronaldo já estava meio velhão já, né? Já estava em decadência. Mas sim, o Brasil aí chegou com chances aí de chegar. O melhor jogador dessa Copa foi o Zé Roberto. Depois assinaria um contrato com o Santos Futebol Clube. Em 2007 fez uma grande Libertadores com a camisa 10 do Santos e foi até campeão paulista pelo Santos, né? Um bicampeonato do Santos, né? O Zé Roberto. Depois jogou no Palmeiras, né? Revelado na Portuguesa Esportes, o melhor jogador da Copa de 2006. Você pega aquela seleção lá de 2002, coloca o Adriano, coloca o Zé Roberto, coloca alguns jogadores aí, Kaká, mais com potência, né? E destacando o clube europeu.
Grande Copa também fez o Kaká nessa. E aí o Brasil passou. Outro time importante aí, de destaque, fazendo destaque aí, foi o jogo entre espanhóis e franceses, né? Espanhóis e franceses. Aí os franceses não tomaram conhecimento e, para azar do Brasil, os franceses meteram 3-1 na Espanha. Você sabe que a Espanha é freguês do Brasil, né? Mas o problema é a França, né? Aí a França acabou vencendo a Espanha e aí formou a quartas de final, né? Novamente quartas de final. Aí tivemos Alemanha e Argentina, Itália e Ucrânia, Inglaterra e Portugal, Brasil e França. Vamos lá, como é que foi? Dificílimo jogo, hein? Dificílimo jogo entre aí Argentina e Alemanha. Aí, rapaz, o Klose fazendo gol, depois a Ayala fez o gol e foram para os pênaltis e a Alemanha tirou a Argentina. A Alemanha favorita, a Argentina favorita, mas quem dançou foi a Argentina desta vez. 4-2 nos pênaltis para a Alemanha. Um outro jogo, um jogo entre uma estreante e uma veterana. E aí a Itália não tomou conhecimento da Ucrânia. Meteu 3-0. Zambrotta e o Luca Toni fez 2 gols. Luca Toni, e a Itália passou por cima, passou o trator na Ucrânia. Itália 3, Ucrânia 0. Jogaço também, tem Inglaterra e Portugal. Foram até 0-0, jogo normal, 0-0 na prorrogação e nos pênaltis 3-1 para Portugal. Rapaz, Portugal aí ainda não tinha nessa fase aí, né? Na fase de quartas, não é a melhor campanha, né? Portugal, você sabe que ficou em terceiro lugar. A melhor campanha de Portugal, terceiro lugar em 66. E aí ainda não tinha atingido lá, o objetivo era chegar à final, mas vamos ver, né? E o jogo foi um famoso aí, brasileiros e franceses, né? Tira-teima aí. Vocês sabem que em 98 o Brasil perdeu aquele jogo de 3-0, né? Destaque do Zidane. Aí parte daquele time ainda estava jogando ali em 2006. Mas o Brasil tinha melhorado, né? O Brasil foi campeão e ainda veio com uma potência. Veio melhor aí em 2007. Era para ter ganho esse campeonato mundial. Mas Roberto Carlos falhou. Thierry Henry, que é um jogador perigosíssimo, destaque, né, no Arsenal, o clube inglês, e acabou fazendo o gol. E o Brasil não conseguiu reverter o resultado. Não tinha nenhuma derrota, né? Eu tinha falado lá que normalmente o Brasil, quando vai indo e não perde nenhuma, ele chega e ganha o campeonato. Não tinha perdido nenhuma, mas acabou encontrando os franceses e novamente decepção. Thierry Henry, né? Com esse auxílio da Panini aí, das fotos do Google, Brasil acabou ficando para trás e a França passou. Aí já tivemos, aí não teve mais graça, né? O Brasil ficou fora da Copa, sobraram Alemanha, Itália, Portugal e França. Daí, só Portugal não tinha sido campeão do mundo. No primeiro jogo da semifinal,
a Itália acabou vencendo, grande jogo do Grosso, Del Piero fez o golaço, um jogador, Del Piero, jogador campeoníssimo, né, campeão mundial, então só não tinha sido campeão na Copa do Mundo, mas acabou fazendo o segundo gol e acabou eliminando a Alemanha dentro da Alemanha, né? A Alemanha que tinha tirado vários times aí da final. Agora a Itália foi lá e tirou a Alemanha na sua própria casa, né? Acabou vencendo por 2-0, golaço do Del Piero. Depois no final do vídeo você vai ver os gols aí. E depois teve o jogo entre franceses e portugueses. Era a chance de Portugal chegar pela primeira vez, né? Da Copa do Mundo aí. Cristiano Ronaldo, a França tinha sido campeã. Portugal também já ganhou Copa em cima dos franceses, e aí era a chance de Portugal embaçar, mas não adiantou não. Parece que Portugal, mesmo com seu melhor jogador, acabou perdendo para a França hein, por 1-0. Aí passou os dois campeões do mundo, né? A França querendo o bicampeonato, né? Praticamente com parte daquele time de 98, tinha o Zidane ainda, e a Itália querendo também um título mundial, inesperado da Itália, né? O grande jogador era o Del Piero mesmo, né? Alguns jogadores se destacaram, como o Grosso, né? O Grosso não foi grosso nessa Copa. E aí, jogo dificílimo, né? O jogo teve um empate, o jogo empatou. O Materazzi fez o gol, o Zidane fez outro, né? O Zidane fez o primeiro, o Materazzi fez o segundo. E aí teve o problema da cabeçada, né? Desequilibrou, né? Zidane acabou se desequilibrando na cabeça, né? Dando uma cabeçada no zagueiro, Materazzi, e fez o gol da Itália. E acabou sendo expulso, melancólico, né? Mas mesmo assim, a França se segurou e foram para o empate. E aí foram para os pênaltis, né? Prorrogação e pênalti. E aí a Itália acabou vencendo de 5-3 a França. E aí a Itália se tornou tetracampeã mundial. Já tinha conquistado títulos lá nos anos 30, especificamente 1934, 1938. Depois, em 1982, lá na Espanha, né, o destaque, o Paulo Rossi fazendo gol a partir da suspensão, da eliminação da suspensão. O jogador entrou e fez gol, não parou mais, né? Paulo Rossi foi o grande destaque em 82. E agora, sendo o grande destaque da Copa do Mundo, né? O jogador famoso aí, zagueiro, né? O Cannavaro foi eleito aí um dos melhores, o melhor jogador zagueiro, né? Cannavaro aí substituindo aí as épocas do Maldini e o Baresi não conseguiram os títulos, né? Mundiais, né? Chegou no máximo aí o vice aí contra o Brasil, a turma do que eu chamo de derrotados, né? Do Roberto Baggio. Mas aí essa turma de vitoriosos aí que tinha o próprio Del Piero, que tinha sido campeão do mundo, né, com a camisa da Juventus, agora conseguiu todos os títulos, né? Alessandro Del Piero, grande jogador mundial aí, e o Totti, né? O Romano Totti também conseguindo, Luca Toni, Maronese, o Rossi, o grande goleiro, né? Segundo muitos o maior goleiro do século XXI, junto com o Schmeichel, né? Muitos já consideram o Buffon até melhor que o Schmeichel da Dinamarca. O Buffon, goleiro, né? E os zagueiros, né? Aqueles jogadores até bem violentos, né? E a Itália, como quem não queria nada, né? Alguns jogadores de expressão aí, mas muita gente não dava a Itália como campeã do mundo. E acabou passando pela anfitriã, né? Teve um grupo relativamente de vitórias, né? Contra a República Tcheca, ganhou de Gana, ganhou dos Estados Unidos, né? Venceu os seus adversários, depois
foi para a segunda fase e acabou vencendo os jogos, né, mais importantes, às vezes com placar simplesinho, né? Ganhou lá da Austrália, né? Com o gol do Totti, um jogo modorrento, mas foi chegando aos trancos e barrancos, vencendo seus adversários, incluindo a estreante Ucrânia, né? Deu 3-0 na Ucrânia. Depois acabou tendo o jogo decisivo contra a anfitriã, a Alemanha, esperando ir para a final. E a Alemanha acabou se decepcionando porque a Itália que passou. Passou e também passou pela França nos pênaltis. Então a Itália conquista o seu tetracampeonato mundial. Por hoje é só. Should be picked up down that left side by Lahm. Chances here and the Costa Rica goalkeeper is beaten! And Germany This is Costa Rica's opportunity. They look for an offside. There isn't one. One chop. Willie as well to create space for the cross. It's a pullback here. There may be something this time for Germany. Lahm, can he cross a telling ball in? He might do. Save first time. Not the Centeno's right. This is Centeno now, and in for one chop, and one chop's got a second for Costa Rica. Schweinsteiger rolls it for Frinks. He'll smack it in. My goodness me, will he smack it in? Tossed el tiempo. Y la tiene Ulises de la Cruz. La metió al área. Ya va el tiro. ¡La pegó! ¡Gol de Carlos Antonio! Edison el flaco. No hay offside, no hay offside. Ya está. Ganamos. England won 6-0 a week ago against Jamaica. Beckham created a couple of goals, and here they've scored again. El centro de Román. Riquelme, pica Saviola, y esto vale, y esto vale, y esto vale, y es el segundo gol argentino. ¡Gol! Drogba. Still there's danger here though. Drill back in, Drogba! Het is geen buitenspel voor Robben, die ontsnapt. Ryan Robben met de kans en de goal. De goal voor Nederland. De eerste. Seis que esperan el remate. Pavel que cobra. ¡Atrás! ¡Gol! The right boot of Ali Karimi. And there's plenty of height on this one. And they're in trouble here. Iran will. Irán. Cuidado con esta pelota que se robó México. Sigue la entrega para Omar. ¡Gol! Con México, Rara que viene desde la tribuna. Mario Méndez que saca el servicio. El Kikín. Sigue gol. Gol, gol, gol. Vai Figo, vai tentar passar, vai para a área, vai marcar. Dá palete, And up they go. Schwarzer flaps at it. The goal will stand. Long one from Neil, and Kawaguchi doesn't get to this, and the ball's going in. Australia score for the first time ever in the World Cup finals, and the name is Tim. Australia are really going for it now. Cahill, it's his day. Hardly run. Aloisi's got Viduka ahead of him, probably in an offside position. Aloisi, 3-1. Australia win it. Grigera. Kola! Nedved. Rosicki. Oh! Nedved. And Rosicki. Is this goal number 3 for the Czech Republic? Was there... Lo scambio è nostro, c'è Pirlo libero, potrebbe anche calciare, lo fa Pirlo! 1-0! No, molto bravo, ha sfruttato ancora un in mezzo, la profondità di Iaquinta cercata sullo scatto di Kufur. Iaquinta va via, è lentissimo Iaquinta, saltato Vincenzo! Well, there's an opening here. Kader! Goal to Togo. Africa celebrates. 자, 좋은 기회입니다. 슛! 골! 박지성. 자, 여기서 2대1. 안동환. 슛! 골! 역전골! 역시 pediu pelo meio.
Cafu lançou para ele, dominou, saiu de 2, botou na frente, perna esquerda, bateu pro gol! Gol! Disparó, sale como un obús. Atención que ha sacado el córner en corto. ¡España! ¡Gol! Se coloca en el otro palo, pasa Pernilla, va a ser Villa, golpea Villa, ¡gol! Porque va a arrancar el Guaje y golpea Villa, ¡gol! A Carles Puyol que llega de cabeza a la dejada, pero en pelea. And that's not a bad looking ball, it nearly got through, big chance, goal! A very, very good ball in behind the fullback now, he needs a good cross as well from Mohamed Noor! He's a player, there's a spare man here, what a chance this is for Saudi Arabia to win it! And he's won it! It might even be more than danger, it could be an equaliser if they can get this right! It is! Odokor, den Spurt gewinnt er. Die Flanke kommt, jetzt also! Odokor bereitet vor, Neville schließt ab. So will ein Trainer auswechseln. Humana media, llena el test, Luis Antonio. ¡Gol! El team Delgado para Edison, para el team tiró, gol para el flaco, Edison ya el flaco, gol. Cushioned header to pick out Beckham. In towards Crouch. Peter Crouch. We're in stoppage time. Gerrard. Oh, yes! Back. Here's the chance and here's the goal. Argentina la asegura. El taco de Sorín viene para Saviola, buena jugada. Acaba el conejito, Maxi, y es gol. ¡Gol! El conejito, el toque para Romano, otra vez para Saviola, la pone adentro para Cambiaso, el taco, el cuchi y gol. Estaba Saviola, sacó bola para la derecha, Saviola, el gol de Maxi, gol. Lo buscan a Messi otra vez, la zurda de Messi, el centro hacia atrás, gol. Va a buscar rápidamente acá para que domine Tevez. Está encarando Carlitos, pasó con caño incluido, sigue Carlitos, qué golazo, Tevez, gol. México y Angola, TV, Messi, gol! Or any one of them. You don't score better goals in a world. Van Bommel, the Dutch have plenty forward here. There's danger, chance of a second. 2 it is! Ruud van Nistelrooy. Kone, great pace, into the area he goes. Can he finish? What a goal! Bakary Kone brings Cote d'Ivoire. Composes himself and scores. And the boy from Mitchell. Apia, Jam. Montori. Oh, he's beaten Czech. Va Pirlo, Alberto, Ginaldino, 1-0. 1-0. Here's a chance, sliced into his own. 2 em cima dele, ainda ele, girou para Adriano, abre o espaço, bateu pro gol! Gol! Abriu para Robinho, bate pro gol, Robinho, bateu pro gol, na trave do gol! Gol! Kim Jong-chul. Oh là, ça c'est un bon ballon. Oh, Wilton la frappe. Ça c'est un bon ballon. Ça c'est un bon ballon. 네, 치고 들어갑니다. 설기현. 그렇죠. 자, 올라갑니다. 자, 뒤쪽에서 헤딩. 슛! Reese's past Toure. Over the head of Fry. Fry scores. Ali, who's just come on as a sub. Barnetta. Holding inside the penalty area. Oh, it's bundled in. Turned by Rebrov, and again he goes for goal. Kalinichenko was a provider, and here he is providing again, and Shevchenko of Ukraine closing in maybe on goal number 4. الجزيري وحده للمساند يلعب كورة وهدف أول 1-0 ahí va el centro, la frontal, la toca Torres, el rechace, Raúl, gol, la celebración de la selección española, atención a la pelota, Fernando Torres dentro del área, gol,
Mertesacker. Schweinsteiger, Klose, Tor! So wird Klose. Super gelupft, Klose, 2:0 und das Konter über Schneider, Podolski. Ein super... But will it be he? It is. And it's a goal for Shuravsky. Horace has slipped, and the goal! And the header is in! Right, conceded against England was from this sort of area. They may concede again! Little 1-2 in the area, beautifully done! Looking for Lampard. Breaks here for Joe Cole! Oh, brilliant! Just brilliant! Goal shy at these championships, just one so far, but there's number 2! It was almost there. Joe Cole flicks it in. Gerrard! Edmund takes the throw. Oh, they've all missed it. It's gone in, it's 2-2. Mark down the middle. Simao delayed, he's pulled it back brilliantly here. 1-0 to put. Simao. Pardo takes it, flicked on and flicked. Flavio's in the middle. It's Flavio it's aimed for, and it's Flavio who scores! It's cool in the shadows. Oh, and it's a heartbreaker! Further wide by Ilic, and it is up towards Zigic, the only one in here. He's going to score. It's the first goal in the World Cup finals. It's as simple as you like. Zigic is in there, might be 2 here. 2 it is. Make sure that nobody treads inside that area. Dindan puts it in the... It's up here again. They've got it. They've got their second goal. And how much they deserve it. And Aruna Dindan. Bonaventure for him. And Bonaventure it is. Côte d'Ivoire 3. Good ball in, it's Dempsey! Goal! Lo sta marcando nessuno. Palla tagliata, sale Materazzi, Marco! I giocatori della Repubblica Ceca, abbiamo ripreso palla. E allora la possibilità contropiede, posizione regolare. Inzaghi, super! That's what they're aiming for. It is through! They certainly can. It was magnificent. Moura, defender, strikes the goal that brings the grip. Crowd roar every time they think there might be a shot on, and there is a shot on here. Oh, it's such a celebration if they do, and here's a moment for them. Chance surely, goal number 2! Da ist Tamada, kein Abseits, Tamada! Olhou, inverteu para Cicinho de cabeça, tocou pro meio para Ronaldo, tocou. Gol! Nascimento recente, a juventude, a velocidade que partiu o Cicinho. A bomba! Gol! Carrega, numa boa. Ótima enfiada de bola. Partiu o Brasil, vem chegando, o Ronaldo se mexeu, a bola batida pro gol. Na Alemanha, vamos ver esse ataque brasileiro. Juan para Ronaldinho, tabela com Juan para Ronaldinho de novo. Arriscou, bateu pro gol. Gol! It's Shevchenko against Boumnijel. Shevchenko To send in. And it's not a bad one. Oh, what a... Hakan Yakin's free kick. A header! Goal! It's a good job for the team, though. Oh, and offside. Now they're unhappy about that. Fryers. Et toujours un dribble. Le centre, Vieira en pivot. Et c'est le but. Voilà l'appel de balle de Vieira pour Thierry Henry. La frappe et le but. Là, ça y est. Thierry Henry. Patrick Vieira passeur. Le 35e. Ballack. Klose, stark, Klose. Sauber gesagt. So, der Nachschuss jetzt. Klose. Podolski. Suben varios hombres ahí de México. ¡Oh! ¡Qué bien! De Salinas. Ahí, saque de esquina. ¡Gol! Torín con el balón, la trata de meter dentro del área. No, el cambio de juego.
It is David Beckham, and it's useful. Beckham scores for England. E o Pauleta está lá na área. E o Deco já não meteu a bola. O Pauleta atrasou. Maniche, pode marcar. Gol! É golo! É isso. Doesn't look happy. He just doesn't look happy at all. And he saved it. If they score this, they're through. Gusev. He's done it! They're through! Ukraine are through to the last eight. Switzerland become the first. Pra botar velocidade. Olhou o Kaká, tocou no Cafu, cruzamento, olha o gol! Gol! Nem se diga. E ao lançamento para Zé Roberto, o goleiro, ele tentou, fez a finta, o terceiro gol que o Falcão pediu. Gol! Las pulsaciones de tu corazón. Ahí va Villa, carrera Villa. Vieira, oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. El Maestro au coup franc. Et deuxième poteau pour Wilton, pour Zinedine Zidane. El Magnifico au bout, le but. Zidane est marqué. El Maestro. Irán Román, la pelota al área. ¡Gol! Hat die Zeit zum Flanken. Borowski, da ist es! Aber das ist Lichtjahre weg. Das ist jetzt Druck. Ja, aus, Lehmann! Hält Deutschland im Halbfinale. Argentinien ist draußen. Monster, that guy at saving penalties. Nerves are drawn so tight to breaking point. Carragher. It is! Portugal are World Cup semi-finalists and England as... Si va a vedere Camoranesi in profondità. Totti 1-2 con Zambrotta, grande colpo di tappo, ancora Zambrotta, prova il sinistro! Ecco il pallone di ritorno, c'è tempo per il traversone, Cannavaro! Luca! Ancora per Zambrotta, il pallone passa, Zambrotta passa in mezzo, Zambrotta ancora dentro, Luca! Zidane qui va tirer le coup franc, ça plonge au biais. Attention, Thierry Henry! But! Thierry Henry! Oh oui, tous les coups de pied arrêtés étaient dangereux. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso, gira la bandierina, cerca l'uno contro uno, Gilardino, dentro Del Piero, gol! Et mon Zizou! Oh, il prend pas beaucoup d'élan, Zizou. Vas-y mon Zizou! C'est dedans! Quel sang-froid. Et l'équipe de France qui mène un but à 0! Substitutions as yet, so Schweinsteiger will look for a shot in here. It's a thrilling shot. It's a thrilling goal from Bastian Schweinsteiger. And Metzelder, he'll probably go for goal. Oh, it's an own goal. Hero of the night, Bastian Schweinsteiger, who looks like scoring every time he lets fly. They do deserve a goal for their efforts in this half. And Figo fires a ball in, and they do have a... The hosts said farewell to their own tournament with a bang. For Zinedine Zidane, the last game of an illustrious career would be a chance to win the World Cup for a second time. Opponents Italy were looking for a silver lining, with their domestic game embroiled in a corruption scandal. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka! Est-ce qu'elle est dedans? Elle est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Ha detto Tony, vedi. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva! Siamo ancora vivi! Fabio, ma l'avevamo dimostrato subito perché la squadra... Lo conosci?
campioni del mondo! Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! And here's the man who will lift the trophy to the heavens. It's the Azores Blue Year of 2006. Italy are the world champions for the fourth time in their history. The Italian